começando mais um episódio do podcast Revista Fevale Vivendo na Fevas. Meu nome é Lana Maldaner e eu sou acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre o projeto Seduca DH, que é Centro de Educação em Direitos Humanos, que atende imigrantes de diversas nacionalidades. Quem está comigo para tirar algumas dúvidas é a professora e coordenadora do projeto, Márcia Blanco Cardoso. Seja muito bem-vinda, prof. Muito obrigada pelo espaço. Então, antes de falar sobre o projeto em si, pode contar um pouco sobre a tua trajetória e formação aqui dentro da Fevale? Bom, é uma trajetória longa na Fevale. Eu sou professora formada em História, com mestrado em História, tenho uma especialização também em mentoria docente. Entrei na Fevale em 2001 já, e era professora também de educação básica. Mas já há muito tempo atuo só aqui na universidade, trabalho nos cursos de História, Pedagogia e Moda, com História da Moda. E há muito tempo também, desde 2005 a 2010 e depois de novo a partir de 2016, eu atuo em projetos de extensão aqui na universidade, muito vinculados a essa questão da área de direitos humanos, relações étnico-raciais e tudo mais. Fui coordenadora do curso de História também durante alguns anos. Agora, focando no projeto, o que é o Seduca DH? Bom, o Seduca nasceu de dois outros projetos que nós tínhamos. Entre 2016 e 2020, nós tínhamos dois projetos. Um se chamava O Mundo em Novo Hamburgo, que era justamente esse que atendia estrangeiros, né, migrantes, refugiados, enfim, com uma série de atividades. E o outro projeto se chamava Educação em Direitos Humanos, e que atuava muito vinculado à questão da formação para os direitos humanos, com escolas, com área da segurança pública. Em 2018, começamos a ter uma atuação dentro do Instituto Penal, com as áreas de psicologia e direito. E com o passar do tempo, nós nos demos conta que esses projetos, apesar de terem espaços, às vezes, de atuação diferenciados, eles conversavam muito. Os professores, um acabava sempre ajudando o outro, auxiliando o outro. E então, a partir de 2020, nós criamos um único projeto, multidisciplinar, com inúmeras ações. A gente brinca que é o nosso projeto Polvo. E de 2020 para cá, então, ele se chama Centro de Educação em Direitos Humanos, porque nós nos demos conta que esse é o nosso grande foco, né? Atuar e pensar para a concretização dos direitos humanos. E mantivemos, então, essas ações para os estrangeiros, que depois posso até explicar especificamente melhor, as outras dentro do Instituto Penal e muitas outras vinculadas à Guarda Municipal, formação de professores, até em CRAS, hospitais, nós já fizemos formação, muitas vezes vinculada à questão dos direitos humanos, outras tantas na atuação com estrangeiros, né? Como esses lugares atendem, respondem e conhecem como precisa ser essa atuação, desde documentação até a comunicação. E o projeto já atendeu mais de 100 pessoas estrangeiras, vindas de diversos países. Tem algum tipo de pré-seleção, uma requisição, alguma coisa assim para vocês atenderem? Não. Na verdade, o projeto, quando nós começamos em 2016, o atendimento a estrangeiros, eram basicamente senegaleses, que foi um primeiro movimento migratório que nós tivemos aqui para a nossa região. Em 2017, já chegaram haitianos no projeto, e dali em diante nós tivemos as mais variadas nacionalidades, diferentes níveis de língua portuguesa. Na verdade, às vezes as pessoas perguntam, mas não tem que ser necessariamente alguém que tenha muita necessidade socioeconômica. E nós explicamos que a grande maioria, muitas vezes, né, tem essa questão, mas não é um pré-requisito. Porque existem dificuldades que todos os estrangeiros passam, independentemente da sua condição socioeconômica. Então, é um espaço aberto, livre, onde já tivemos também, além desses que eu citei, palestinos, turcos, egípcios, filipinos, argentinos, venezuelanos, cubanos, um egípcio, uma russa. Enfim, uma série, uma família inteira, eram várias pessoas da Colômbia. Então, uma série de nacionalidades, características, religiões, enfim, e que todo mundo aprende muito junto. E como é essa ajuda oferecida? Quais as áreas que o projeto auxilia essas pessoas? Bom, nós temos semanalmente aulas de português para estrangeiros.
Tá? Essas atividades, aliás, as oficinas propriamente acontecem lá no Campus 1 à noite. E nós tivemos que deixar no Campus 1 porque nós nos demos conta que era um espaço de deslocamento mais fácil para muitos deles. Durante a pandemia aconteceram da mesma forma. Quando tem um período como nós tivemos de enchente esse ano, fizemos online. Então, a gente nunca deixou de atender. Então, são sempre aulas de português. E na segunda parte da noite, nós temos quinzenalmente, uma vez criatividade e na outra vez realidade brasileira. Então, toda semana tem o complemento, mas essas duas áreas vão trocando. Além disso, nós temos o atendimento psicológico e aconselhamento, acompanhamento jurídico que nós fazemos em parceria com o Núcleo de Prática Jurídica. Então, nós temos professores da área de letras, história, pedagogia, artes, direito eu falei, né? Psicologia, e agora até Sim. esqueci. Porque são vários professores de diferentes áreas atuando sempre nessa concretização. E desde o ano passado, nós conseguimos um encaminhamento na instituição para a gente oferecer provas e certificação de português para estrangeiros. Porque isso é extremamente importante. Muitos deles já estão aqui agora há muitos anos, querem fazer carteira de motorista, querem fazer a naturalização, né? A busca da cidadania brasileira. Então, essa certificação, com toda a documentação e tudo mais, é absolutamente necessária. Então, desde o ano passado, nós também oferecemos isso, tudo gratuito. Tu citou antes que a Fevale cede um espaço no Campus 1. Como, além disso, a Fevale está envolvida nesse projeto? Bom, através da Fevale nós temos toda a manutenção do projeto, né? O espaço, a cedência de professores, de alunos que são bolsistas. Nós atuamos com alunos bolsistas, voluntários e alunos que às vezes estão fazendo alguma prática de disciplina, né? Então, são as 3 modalidades. Nós temos, por exemplo, alunos que foram bolsistas e agora, como é o caso do Vitor, volta sendo voluntário para atuar, fazendo também a sua pesquisa e continuando a atuar. Nós temos alunos que foram nossos bolsistas na graduação e, às vezes, mais adiante, voltam como egressos, inclusive. Tivemos 2 durante o primeiro semestre. Mas a instituição, então, nos fornece as bolsas, todo o material utilizado, as provas, certificação, as horas para professores, né? Porque os alunos, quando atuam nas oficinas, sempre com os professores juntos, e todo o material necessário, né? Então, é bancado, né, o projeto pela Fevale, o que sempre foi muito elogiado por outras instituições, da gente contar com tanta gente, né, envolvida no projeto, porque efetivamente a instituição entende a importância dele, né, que tem essa parte toda das oficinas, mas também essa parte de formação bem específica que nós fazemos, porque às vezes a grande questão é, agora nós temos crianças já, ou estrangeiras, ou filhos de estrangeiros que estão nascendo aqui. Como é que nós recebemos essas crianças na escola? Como é que a escola se prepara para receber? Consegue se comunicar com esses pais? Começa daí, né? Como a guarda municipal, que está no dia a dia nas ruas, consegue atender essa comunidade, conhece a documentação, sabe quais são, né, direitos, entende como se comunicar melhor. Então, eu acho que é um trabalho assim, de formiguinha e que ele vai acontecendo no cotidiano com as questões mais, às vezes, inusitadas, né? De nos ligarem pedindo, olha, tem uma pessoa que está hospitalizada e não conseguimos fazer a comunicação com essa pessoa. Então, vocês podem nos auxiliar. Ou de acompanhar até Porto Alegre, porque dentro do Conselho Estadual de Educação tem alguém que quer fazer a validação dos seus documentos, né, de escolarização, então a gente acompanha também. E assim nós vamos indo. É um tempo de muito aprendizado. A gente sempre, eu acho que é comum a todos que participam do projeto, né, uma conclusão que a gente muito mais aprende do que ensina, por mais que se tenha uma caminhada profissional, porque é uma troca realmente maravilhosa, assim, um orgulho de olhar para alguns que chegaram no Brasil numa semana e na outra estavam no projeto e daqui a pouco estão se graduando na URGS,
estão se graduando na Unila, né? Estão tomando outros caminhos. Alguns casaram e nós já fomos em aniversário de filhos. Se envolvem, né, com a vida deles. Porque vai se estabelecendo uma relação de amizade, de parceria muito grande. Então, nós temos muitas pessoas que estão desde 2017, 2018, que às vezes não estão mais na aula de português, mas vêm de vez em quando para avisar e tem o atendimento agora jurídico com uma outra questão. Aqueles que vêm para matar saudades de vez em quando, e assim nós vamos seguindo. Agora, para ti, como coordenadora do projeto, ao teu ver, qual o maior desafio, assim, de realizar o projeto ao longo desses anos que tu participa? Eu acredito que quando nós iniciamos era muito mais complicado, assim, era uma novidade na região. E quem acompanhou na época lembra, nós tivemos, inclusive, algumas situações muito complicadas, né? No não acolhimento dessas pessoas. Algumas situações muito difíceis de serem vividas juntos, né? Quando a gente está ali lado a lado. E não vou enumerar agora aqui, porque acho que também acaba expondo, né, diferentes pessoas, enfim, mas foram momentos muito complexos. E aos poucos a gente vai aprendendo a lidar com isso, e que bom, a nossa comunidade, a nossa região também foi aprendendo, né, a lidar, a conhecer. No início era assim: por que vocês estão atendendo? Essas pessoas vieram para cá tirar o nosso espaço. E hoje isso já não acontece mais. A gente vê um momento de muitos alunos nos buscando o projeto porque querem participar, querem conhecer, querem entender, trabalhos sendo realizados. Hoje em dia nós temos parcerias até com empresas que nos oferecem vagas quando abrem, dizendo: olha, se tiver alguém, a gente está aceitando aqui. E participamos de reuniões com a CI, com a ONU Migração. Quer dizer, hoje eu e o professor Rodrigo Perla somos observadores da sociedade civil, né, representando a FEVALE dentro do Comirate, do setor Rio Grande do Sul, que é o Comitê sobre Migrações, Refugiados, Apátridas e Tráfico de Pessoas. Então, nós conseguimos estabelecer uma série de parcerias, reconhecimento do que a gente faz na instituição, encaminhamento por parte do setor público. Então, acho que os maiores empecilhos, né, nós fomos conseguindo dar conta ao longo do tempo. Claro que tem momentos que são difíceis, que a gente gostaria de fazer ainda mais, de ser mais rápido em respostas, mas a gente sabe que a vida também, né, não é tão fácil assim. Mas eu acho que de onde nós saímos para onde nós estamos, não só como projeto, mas como sociedade, como região, nós fizemos uma caminhada muito bonita nesse tempo todo. Antes tu citou que há voluntários envolvidos no projeto. Como faz para participar? Tem algum contato que pode entrar? Como é que funciona? Bom, as bolsas, em geral, nós divulgamos quando nós temos, né? E posso até contar uma história de uma bolsista que eu acho que é genial e vale a pena contar. A mãe dela foi uma beneficiada do projeto desde 2018. E isso é tão bonito, porque eu lembro até hoje aquela mocinha entrando com a mãe, andando atrás, e disse: é aqui que tem aula de português? E eu disse: ué? Eu pensei, será que ela quer falar comigo ou com curso de letras, né? Daí ela disse: minha mãe é estrangeira. E aí eu disse: então chama a tua mãe. Daí nós começamos a conversar, e a mãe dela, então, ficou no projeto. Ela era uma pessoa que quase não saía de casa, não se comunicava, morando há anos já no Brasil. E eu conto a história dela porque ela não tem o menor problema que a gente conte, ela gosta de contar. E hoje ela é uma gerente de restaurante. Ela já foi a escolas da palestra comigo. Uma pessoa que tinha vergonha de ir ao supermercado sozinha. E a filha dela esse ano começou a estudar na FEVALE e agora, a partir de novembro, é nossa bolsista no projeto. Então, é uma segunda geração participando no projeto. E ela acabou sendo bolsista, porque ela disse que a primeira disciplina que ela foi fazer era uma disciplina que tinha prática. E quando o professor na sala de aula disse: pode ser num dos projetos sociais que a FEVALE tem. Ela disse que direto ela ligou para a mãe e disse: mãe, tu ainda tem telefone do projeto da FEVALE que tu participava? E aí direto ela me ligou, dizendo: minha mãe me deu teu telefone, eu preciso fazer a prática com vocês. E aí hoje ela, que também nasceu no exterior, hoje é acadêmica da FEVALE, já é a segunda geração participando, né? Então a gente fica muito feliz quando isso acontece,
porque mostra que essa caminhada rende frutos e que, na verdade, ela se tem um olhar positivo, né, sobre o projeto. E, por sinal, a mãe dela será uma das nossas palestrantes no nosso seminário. Ai, que incrível. Então, só para complementar, o bolsista, em geral, a gente indica em sala de aula, nas nossas redes sociais. Os voluntários, normalmente, a gente tem um número X, né? Porque também não dá para encher a sala de aula e tudo mais. Mas nós temos algumas vagas que ou a gente divulga, ou os alunos vão entrando em contato conosco, gostaria de fazer e tudo mais, participar do projeto. E a gente aceita. E as práticas de disciplinas, em geral, os professores, quando é possível, né, num processo de curricularização de extensão, o professor indica os projetos que podem participar naquela área, e aí ele passa e-mail de quem coordena determinado projeto, e os alunos assim vão chegando na gente. E muitas vezes uns vão trazendo os outros. Isso é o mais Sempre comum, acontece. que acaba acontecendo. Mas é muito livre, assim, alguns alunos pedem para fazer a prática mandando mensagem pelo Instagram, né? Olha, professora, eu não mandei o e-mail, mas queria fazer contato por aqui mesmo. É possível? É possível, não tem problema. Na medida do possível, a gente quer que todo mundo possa participar em algum momento da sua formação, né? Agora, para finalizar o nosso bate-papo, olhando diretamente para a câmera, tu pode divulgar, então, as redes sociais do Seduca DH? Bom, atualmente a nossa rede social, eu diria, mais atualizada, né, que acaba sendo aquela que a gente tem mais contato com todo mundo, é @seducadh.fevale no Instagram, mas é possível também dar uma olhadinha no Facebook ainda. E pode entrar sempre em contato comigo, né? O meu e-mail é mcardoso@fevale.br. E quero só aproveitar esse final para convidar todo mundo, se possível, participar do nosso seminário, que vai acontecer ainda na quinta e sexta-feira dessa semana, dias 23 e 24, com o tema Migrações Contemporâneas, onde vai ser possível conhecer um pouco das pessoas que fazem o projeto, a vivência, né, o acolhimento no Brasil. Acho que essa é a grande palavra do nosso projeto, que não é se preocupar só com o português, com a questão da língua ou do documento, mas é que as pessoas efetivamente se sintam acolhidas no país, né? Conseguir ter um projeto de acolhimento é que sempre foi o nosso maior objetivo, e depois de vários anos eu acho que posso dizer que a gente tem conseguido. Então, quem quiser participar, fique com a gente. Professora, agradeço muito a tua participação aqui no Podcast On e meus parabéns por essa iniciativa muito bonita. Obrigada. Nessa primeira parte do episódio, conversamos com a professora e coordenadora do projeto Seduca DH, Márcia Blanco Cardoso. Agora segue com meu colega Jackson Batista, que vai conversar com o voluntário Vitor Macedo. Segue contigo, Jackson. Pode deixar, Lana. Eu sou o Jackson Batista, acadêmico de jornalismo aqui da Universidade Fevale, e seguimos com o Podcast On Revista Fevale, Vivendo na Fevas. E para continuar falando sobre o Seduca DH, está comigo o voluntário do projeto, Vitor Macedo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, espero contribuir com as informações e com uma boa conversa aí. E, Vitor, antes da gente falar do projeto em si, conta pra gente um pouco da tua trajetória aqui dentro da Universidade Fevale. Certo. Bom, eu sou graduado em Artes Visuais de Licenciatura. Eu entrei aqui em 2015, fiz até o ano de 2020. E agora retornei para a instituição para o mestrado em Processos e Manifestações Culturais em 2022, e agora estou na etapa final aí do mestrado. Mas desde então, desde 2020, eu sempre estive participando do Seduca, né, como voluntário, sempre participando desse projeto de extensão. E como que o projeto entrou na tua vida? Certo, foi em 2019, quando eu estava finalizando o curso de artes visuais, e estava acontecendo a exposição Conexões aqui na instituição, que é uma exposição que contava a história dos migrantes e de brasileiros que tinham recebido eles. Então, essas histórias de conexões entre os migrantes que chegavam e os brasileiros que recebiam, assim. Então, eu conheci o projeto nessa exposição. A minha orientadora do TCC na época, que agora também é minha orientadora do mestrado, me fez o convite, me apresentou melhor a proposta do projeto, a proposta da própria exposição. E foi assim que eu conheci o projeto e me apaixonei desde 2020, então sigo nele até então. E você pode contar um pouco pra gente, assim, a tua rotina lá dentro do projeto?
Certo, bom, eu faço parte das oficinas de criatividade, que são oficinas, na verdade, de artes visuais, né? Elas antigamente eram oficinas mais de fotografia, mas com o avanço da pandemia, a gente ampliou, né, o leque das linguagens artísticas e botou a oficina de criatividade. Então, a cada 15 dias nós atuamos lá dentro do projeto, ministrando essas oficinas de artes, né? Então, o projeto a gente tem essa parte prática, então, de atuar com os migrantes fazendo as oficinas, tem o planejamento e também a gente procura sempre disseminar, digamos assim, a palavra do projeto em seminários, em feiras de iniciação científica, assim. Então, o projeto engloba essa parte prática, pensando ela anteriormente, né, planejando e posteriormente com essa divulgação do projeto das práticas em si, assim. E, assim, tu já tá desde 2020 no projeto. O que ele significa para ti, assim? Tu pensa em continuar nele? O que ele significa, assim, pro Vitor? Bom, o projeto ele teve uma importância, assim, para mim, para eu entender a ação da universidade, assim, para além das quatro paredes da sala de aula, assim, né? Então, tu atuar, fazer uma ação social dentro né, com um grupo que, enfim, tem uma necessidade de atuar e tu ampliar as tuas noções que tu tem, enfim, do conhecimento que tu tem de sala de aula, assim, né? Colocar em prática. Colocar em prática ele, assim, e seguir expandindo. Então, o projeto ele é muito importante para mim porque eu entrei para o mestrado com uma proposta de desenvolver minha pesquisa dentro do projeto. Então, além dele ter me conquistado e eu seguir nele, assim, ele também foi uma das frentes, digamos assim, que me ajudaram também a entrar no mestrado e seguem me ajudando, assim, a desenvolver a minha própria noção de ensino, assim, né? Porque tu vai acabando, enfim, encontrando um público, culturas diferentes, assim, e certas vivências, os livros, infelizmente, eles não nos entregam, assim como os projetos de extensão acabam entregando, assim, né? Tem que acabar experimentando outras coisas também, né? Tem que experimentar, assim, e eu acho que eu ter finalizado a graduação e já iniciado no projeto, assim, com algumas indas e vindas, mas sempre tentando participar mesmo que nos bastidores do projeto, assim, e seguir nele até agora, eu acho que é de uma grande importância, assim, não só para a carreira profissional, assim, mas para entender que esse projeto ele tem um sentido, assim, né? Ele tem um impacto social, assim, né? Então, ver as amplas possibilidades que a universidade, que a pesquisa, que a extensão entregam para nós, assim, né? Então, tu conseguiu sentir, após começar no projeto, assim, diferenças na tua rotina, na tua vida? Tu começou a enxergar o mundo com outros olhos também já? Com certeza, assim, porque tu entende, assim, que primeiro tu passa a conhecer um mundo novo, assim, né? Não só da necessidade de existir o projeto de extensão, assim, mas formas novas de tu ministrar uma aula, de tu pensar, enfim, como atuar, como pensar o conhecimento científico. Então, isso foi surpreendente para mim, assim, porque o meu primeiro contato que foi com aquela exposição com Conexões, assim, foi algo surreal, porque eu vi uma exposição de fotografia que ela só aconteceu porque existia o Seduca, assim, o Seduca permitiu fazer essa ponte dessas conexões e através da arte foi possível, então, expor, assim, então, foi nesse sentido, assim, foi muito revolucionário conhecer o projeto. A exposição, o projeto te ganhou com a exposição. Com a exposição, porque também, por mais que a gente tente entender o sentido, né, de ensinar a arte, assim, sentido social dentro das artes visuais de licenciatura, assim, quando tu vê uma exposição da magnitude que foi, contando a história que estava contando, tu vê um outro sentido, tanto para a educação, quanto para a arte em si, quanto para pesquisa e extensão, assim. Então, foi ali que o projeto me pegou e sigo até hoje e pretendo seguir também no doutorado e afim. E tu falou agora do teu futuro. O que tu pensa, assim? Tu pensa em seguir em alguma área voltada também mais para o âmbito social? Como que tu vê? Então, na verdade, na minha visão, assim, eu não consigo compreender a atuação científica, a pesquisa científica sem esse contato com o social, né? Isso
pela minha formação e por ter esse contato com o Seduca desde que eu me graduei, assim. Então, eu não sei se necessariamente com os migrantes, que eu atuo atualmente, assim, né? Mas eu penso o doutorado para acontecer com, de repente, outros braços que o Seduca também atua, assim, né? Com as outras ramificações. Então, uma vez que eu tive contato com a extensão, eu não consigo me desfazer tão fácil dela, assim. E qual que é a importância que tu sente, assim, de ter mais acadêmicos abraçando os projetos sociais também? Enfim, de ter mais acadêmicos junto com vocês ali no projeto. Eu acho que primeiramente, assim, para uma questão mais do acadêmico em si, como eu falei antes, ela amplia completamente a noção do que, enfim, de atuação no campo educacional ou mesmo, enfim, de outras áreas que não necessariamente sejam educacionais, assim. Então, tu ampliar os teus horizontes vendo a possibilidade de, enfim, fazer pesquisa, fazer ciência e alcançar, enfim, alcançar a sociedade, né? Alcançar públicos que não seriam alcançáveis, ou enfim. E para o projeto, eu acho que o projeto em si, ele passa a crescer cada vez mais que alguém soma, assim, né? O projeto, pelo menos o Seduca, assim, eu acredito que outros projetos de extensão, eles são muito abertos, né, a receber e somar, enfim, multiplicar, né, as experiências. Então, as frentes interdisciplinares, eu acho que elas têm essa possibilidade de conseguir alcançar de múltiplas formas e múltiplos sentidos as pessoas que a gente está trabalhando. E eu acho que quanto mais os acadêmicos, enfim, das diversas áreas conseguirem se possibilitar entrar em projetos de extensão, acho que isso acaba sendo esses lados ganhando, assim, né? Até porque é muito bom também tu conseguir olhar para outros lugares, enxergar o ambiente onde essas pessoas estão também e conseguir se colocar também melhor no mundo, tu né? passa a ter a experiência com o outro, né? Assim, e não a experiência só no sentido teórico, mas no sentido prático, assim, né? Então, as experiências se somam e tu passa a ter uma nova visão de mundo, assim, né? Que, enfim, que é enriquecedor, assim, principalmente pensando no âmbito educacional, assim, né? E pra gente já ir pro nosso encerramento aqui, eu queria que tu fizesse um convite, então, pros acadêmicos da Fevale participarem do projeto junto com vocês ali. Uhum. Bom, então, como eu falei, assim, eu acho que é muito importante para a formação tanto pessoal quanto profissional dos acadêmicos, assim, de somarem com um projeto desse. Eu acho que se tiverem a oportunidade, tentem entrar. O Seduca está sempre de braços abertos, assim, para receber todo mundo com uma boa ideia, uma boa conversa. E também pensando no impacto social, que muitas vezes nós sonhamos em conseguir alcançar algum público, ter algum impacto na sociedade. E esses projetos, eles fazem a ponte entre acadêmicos, universidade e sociedade. Então, espero que recebemos diversas mensagens aí do pessoal pedindo para participar, enfim, entrar no Seduca. E é isso aí. Muito obrigado pela participação aqui no Podcast Show. Muito bem. É que eu ia falar. Tá. Agora? E falamos nesse segundo bloco com o acadêmico da Fevale, Vitor Macedo, também voluntário do... E falamos nessa segunda parte com o acadêmico da Fevale e voluntário no projeto Seduca DH, Vitor Macedo. Antes, no primeiro bloco, a minha colega Lana Maldaner conversou com a professora e coordenadora do Seduca, Márcia Blanco Cardoso. O Podcast Show é uma produção dos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Fevale. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. A produção é da minha colega Lana Maldaner e eu, Jackson Batista, com as orientações do professor Marco Santuário. Nos siga no Instagram, @podcaston, Revista Fevale, para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Núcleo e não perder nenhum episódio novo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!